E a palavra de hoje está escrita em Eclesiastes 8. Aqui já começa assim, né? Quem é como um sábio e quem interpreta as coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. E aqui está relacionado à obediência devida ao rei. O rei, Deus, está relacionado a Deus, obediência devida a Deus. Então, aqui no versículo 1, né, ele já chega, né, fazendo essa interrogação, né? Quem é que tem todo esse conhecimento, esse entendimento, né? Aqui o versículo destaca a importância da sabedoria para entender e lidar com a complexidade da vida. A necessidade de obedecer os mandamentos do rei, mesmo no meio das injustiças. A sabedoria e a obediência pode trazer proteção. Isso enfatiza a capacidade de entender e interpretar o mundo. Interpretar o mundo ao nosso redor. Especialmente em um contexto onde muitas coisas parecem sem sentido. Em outras palavras, a obediência e a autoridade secular, ou seja, as autoridades aqui do momento, seja ela qual for, é vista como um dever moral e religioso. Porque a fé exige que se honre também os compromissos feitos com Deus, incluindo a autoridade estabelecida por Ele. Então, nós sabemos, né, que tem, né, na Bíblia sempre escreve, né, sobre autoridade, gente, sobre essas questões de hierarquia, né? Então, aqui também é um pouco relacionado a isso, nos lembra muito isso, né? Obedecer àqueles que Deus colocou, que está ali, né? Ainda que você, na sua cabeça ou na minha cabeça, nós pensamos assim, essa pessoa entende menos do que eu, mas foi Deus que preparou, foi Deus que colocou, é uma autoridade escolhida por Deus, né? Então, é relacionado mais a isso, entende? Se nós vamos em um lugar, muitas das vezes nós sabemos que tem pessoas que abusam, né, do poder, abusam da autoridade. Mas nessas situações o Senhor manda nós nos calarmos, né, entregar nas mãos dele. Muitas das vezes a gente tem que esperar, né, a justiça divina. A não ser que seja um caso que nós não podemos esperar ali de emergência, né, que às vezes Deus também permite com muita sabedoria nós reivindicarmos nossos direitos, tá bom? Mas tirando disso, temos que orar e analisar com sabedoria. Aí esse que eu acabei de falar está relacionado ao versículo 2, né? Que fala assim no versículo 2. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Versículo 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. No 3 aqui ele diz, né? Não se envolver em causas injustas e não agir precipitadamente, pois o poder do rei é absoluto. Temos que ter paciência e cautela em situações de poder. Não se envolver em causas injustas, né? Aquilo nos chama a atenção, né? Para nós não desafiarmos o poder do rei. O rei que pode agir como quiser. Paciência e cautela é necessária ao lidar com pessoas que detêm situações de poder, pessoas que detêm poder. Então, aqui o Senhor está nos alertando, paciência e cautela. Versículo 4 de Eclesiastes 8.
porque a palavra do rei tem autoridade. E quem? Quem lhe dirá o que fazes? A posição, o poder, a palavra do rei. Ninguém pode questionar suas ações. A resposta relacionada ao versículo 4 de Eclesiastes 8. Ou quem pode desafiar suas decisões? Este versículo, ele enfatiza a falta de espaço para nós questionarmos, né? Para questionar quem pode, né? Quem pode com as ações, com o poder de Deus, com a palavra dele, né? Então, que da última palavra é ele. Embora a sabedoria possa brilhar no semblante de um homem, mas a palavra de Deus é soberana. O reinado de Deus é soberano. Nada se compara à sabedoria do Senhor, né? Por mais inteligente que o homem seja, que ele se apresente, por mais que ele busque inteligência, sabedoria, discernimento, não chega a se igualar à soberania do rei. É incomparável. Versículo 5 de Eclesiastes 8. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Versículo 5, ele está se referindo àquele que segue as leis e os princípios de Deus. Não apenas formalmente, mas em sua vida diária, em geral, em todos os aspectos. Não só que você anda ali correto sobre, né, a parte formal, a parte da autoridade, né, você respeita, mas em todas as áreas. Mas sim em todas as áreas, não só na área formal, não só quando você vai em algum lugar que tem uma autoridade, mas também na sua vida, quando você respeita as regras divinas. Aqui ele fala que a pessoa que obedece estará livre, né, de todas as regras e sofrimento. Então, isso é muito bom, sabe? Porque ontem, gente, eu fui em um certo lugar, né? E eu tinha uma dívida, né? E aí eu tinha uma dívida no meu planinho de saúde, né? Planinho que eu falo é porque é um plano de saúde bem abençoado que Deus preparou para mim, bem em conta, para mim e para as crianças. E aí eu tinha uma dívida, essa dívida já estava em R$ 718. Aí eu consegui agendar consulta para o meu filho que estava precisando, para minha criança. E quando chegou lá, para minha surpresa, né? Aí eles falaram, era assim, você vai ter que pagar, porque não está passando, o cartão está bloqueado. Ou seja, foi só uma estratégia para mim ir até lá e eu tive que acabar desembolsando. Aí eu falei, não, tudo bem, eu já estou aqui, me encaixe, por favor, eu pago. Né? E aí, tem tudo a ver com esse capítulo, né, gente? Que Deus nos livra de todas. E aí tá. Aí eu fui, passei meu filho, tá bom. Aí marca o retorno. Aí quanto é o retorno? O retorno era 3 vezes mais do que eu paguei. Né? Eu achava que era o mesmo valor, mas o retorno era crescente. Era 3 vezes mais. Aí eu falei, olha, não vou marcar não. Aí a moça pegou, eu falei, o valor é esse? Ela é. Aí eu falei, não vou marcar não, porque esse valor, eu não terei esse valor nesse dia, que já está agora em cima, seria agora já, na próxima semana. Aí eu falei, não vou agendar nada. Ela falou, não, deixa agendado, eu vou colocar aqui o valor normal, mas aí até lá você paga só essa quantia a menos, né? Só que no papel ela colocou o valor de 3 vezes a mais. Aí eu falei isso assim, tá bom. Aí eu peguei, saí um pouquinho, liguei lá no plano de saúde. Aí a moça falou, é 718 que você deve. Só que hoje eu tenho um desconto. Você paga R$ 60 e fica livre. Na hora, gente, desbloqueou meu plano de saúde. Aí eu, em vez de pagar R$ 120 na consulta, vai ficar R$ 40 a minha consulta. Eu não vou precisar fazer pelo particular, vou fazer pelo planinho, né? Que eu já sou afiliada há muitos anos, só que eu estava em dívida. Então, eu senti a mão de Deus. Eu falei assim, como assim? Não existe isso. Na hora eu paguei assim,
e fiquei sem entender. E quando cheguei em casa, o Senhor me deu esse pão da vida para compartilharmos, que tem tudo a ver com essa situação, né? Com a situação dos últimos momentos, né? Esse dia também eu fui em um lugar que a pessoa me tratou mal, né? Ela gritou comigo, falou que é para funcionários, em um tom de voz muito alto. E eu fiquei quieta e falei desculpa e saí, né? Então eu senti ali um abuso de autoridade, mas eu saí com a educação e consegui me conter, né? Consegui me conter. Então essa palavra é relacionada aos acontecimentos dos últimos dias. Quem sabe você também aí está passando, né, por situações assim parecidas, né? E essa palavra é para nós, gente. É para nós dividirmos, é para nós repartirmos, é para nós abrir nosso entendimento. O Senhor fala conosco a tempo, não é fora de tempo, não. Ele fala no tempo certo, né? Aconteceu hoje, aconteceu agora essa semana, e o Senhor está falando conosco, está nos alertando, né? E eu falei, Senhor, dá-me uma palavra para me dividir, que eu possa me alimentar e dividir esse pão também. E o Senhor me deu essa palavra que tem tudo a ver com esse versículo aqui que a gente está lendo, que é o 5, né? Que nós estamos aqui apesar de haver tanto tempo, né? Nós estamos no 5. Aqueles que seguem as leis de Deus e os princípios de Deus, né? Ele faz o quê? Não apenas formalmente, mas também em sua vida diária em geral. A pessoa que obedece está livre de todas as dificuldades e sofrimento. E foi isso que ele fez. Eu estava ali com aquela situação e ele livrou, tá bom? E que seja assim também com você que está escutando essa palavra, né? Que ele possa te livrar também. Sempre vem nessas situações assim que a gente não sabe o que fazer e o Senhor vai lá e faz algo e você fala, como assim? Como assim, sabe? Não tem como explicar. Ninguém explica Deus. Aí aqui, ainda no 5, né? Aqueles que servem a Deus são abençoados. Aqui fala que nós somos abençoados com proteção, né? Orientação, que lhes ajuda a lidar melhor com as adversidades. Quando vem essas situações, né? Nós que estamos servindo a Deus, Ele nos controla para a gente passar por essas coisas. Aqui fala reflexão, né? Para a providência divina. Então, aqui nós já estamos no 6, versículo 6. Porque para todo o propósito há um tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Apesar de haver um tempo e uma forma certa para cada ação, a maioria das pessoas não percebe. Versículo 6. Aqui a resposta relacionada ao versículo 6. Cada situação exige um momento apropriado e uma maneira correta de agir. Aqui no 6, quando ele fala, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, ele está falando sobre a imperícia humana e a miséria e o sofrimento que pesa sobre o homem impede de perceber isso. Por exemplo, impulsividade, preocupação com os resultados imediatos, até mesmo a incapacidade de entender a complexidade da vida. Versículo 7. Porque não sabe o que há de suceder. E quando há de ser que ele dará a entender? Aqui, né, no 7, ele expressa a ideia de que não pode controlar o futuro. A morte, a vida, é um enigma. E ninguém sabe o que o futuro lhes reserva. Apesar das incertezas, a morte é inevitável. Todos vão enfrentar. A passagem sugere a importância de buscar um propósito na vida, de viver de forma sábia e aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferece.
Versículo 8: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Aqui no 8, a vida é descrita como uma batalha e ninguém tem o controle sobre o dia da morte ou sobre os conflitos que enfrenta. É uma reflexão sobre a necessidade de buscar sabedoria e a fé para lidar com a incerteza e com a injustiça. Versículo 9: tudo isso vi quando apliquei meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem, para a desgraça sua. Aqui no 9, ele fala sobre a justiça e a injustiça no mundo. E a falta de um retorno imediato às nossas ações. Aqui a Bíblia questiona, através de Salomão, por que pessoas boas e justas podem sofrer. Podem sofrer o mesmo que os perversos. E vice-versa. Como se não houvesse uma recompensa ou uma punição no mundo visível. A vida não deve ser medida apenas por recompensas imediatas, mas pela sua conexão com a vontade de Deus. Fé em Deus é fundamental para lidar com a injustiça e a falta de retribuição imediata. Mesmo quando nós estamos em situações de injustiças, temos que crer em Deus. Mesmo com essa falta de punição imediata, temos que crer em Deus. Versículo 10. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra. Mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos nas cidades, na qual atuaram retamente. Também isso é vaidade. Aqui no 10 ele está falando, né? A demora na recompensa do bem e no castigo do mal pode levar ao desânimo e à desilusão em relação à justiça e à ordem natural em que ocorrem as coisas. A falta da punição imediata pode criar uma sensação de impunidade, tornando mais fácil para as pessoas agirem de forma egoísta e injusta. Mesmo que a justiça não seja cumprida imediata, o Senhor Deus terá seu tempo e seu julgamento. Versículo 12 de Eclesiastes 8. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem. Contudo, eu sei, com certeza, que bem sucedem aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Aqui no 12, ele está dizendo assim, que mesmo que o pecador continue fazendo mal e viva por muitos anos, os que temem a Deus serão recompensados e terão uma vida melhor. Versículo 13 de Eclesiastes 8. Porém o ímpio não irá bem, ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra,
porque ele não teme diante de Deus. Aqui no 13, ele quer dizer assim, que aqueles que não servem a Deus e vivem em desobediência, nada irá bem, não terá paz. A razão para que os ímpios não temam a Deus é porque eles não acreditam na sua existência, ou porque não se importa em seguir os seus mandamentos. É importante servir a Deus, temer a Deus, porque isso nos ajuda a ter uma vida justa e agradável. Versículo 14 de Eclesiastes 8. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos que acontecem segundo as obras dos ímpios. E há ímpios que acontecem segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Aqui no 14 ele está falando, que há justo que recebe o que o ímpio merece. E há ímpio que recebe o que o justo merece. Embora a justiça pode ser que pareça ausente no mundo, mas será manifestada no julgamento final, onde cada um receberá o que plantou. Versículo 15 de Eclesiastes 8. Assim exaltei a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe der debaixo do sol. Aqui no 15, ele quer dizer assim, que ele se alegrou, Então, ele está falando assim, em vez de você se entregar, você, ao pessimismo, devemos nos alegrar nos momentos bons, como comer, beber, reconhecendo que esses são os dons de Deus para a vida. Porque, gente, eu sempre falo com meu esposo aqui, que nós não temos muita coisa para nos alegrar aqui nessa terra, Isso que é o dom de Deus, é comer, beber e se alegrar com sua família, com seus filhos. Porque você vê que se você se desvia um pouquinho para cá, é pecado. Desvia um pouquinho para lá, você está pecando. Desvia um pouquinho para frente, está pecando. Para trás, está pecando. Então, não tem muita escolha aqui. Então, devemos nos alegrar no comer, beber, estar com saúde, nas pequenas coisas. Que é o que Deus deixou para nós nos alegrar. Deus deixou o quê? Essas pequenas momentos bons para nos alegrarmos, Mas nós sabemos que a gente sempre quer algo a mais, Que aí já sai do espiritual, gente? Já vai para outros lados, Já prolonga o pecado. Então, o que Deus deixou foi isso. E nós devemos nos alegrar nisso. Na comida, na bebida, na saúde, nos momentos bons. 16. Aplicando eu o meu coração para entender a sabedoria e para ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia e de noite vê o homem, sono nos seus olhos. Aí eu já vou ler também o versículo 17 em seguida, que fala assim: então vi toda a obra de Deus, e que o homem não pode entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe para descobrir, porém não achará, ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem por isso a poderá alcançar. 6. Ele fala que ele voltou a mente para conhecer a sabedoria. Significa que ele buscou conhecimento, entendimento sobre a vida e sobre o mundo. Ele observou as atividades dos homens na terra para entender melhor a natureza humana.
e a condição humana. Quando ele fala, aquele cujos olhos não vê sono, ele refere-se a Deus, pode estar se referindo a Deus. Porque Deus está sempre atento e vigilante, então os seus olhos não têm sono, né? Ele está sempre com os olhos abertos, de olho em tudo. E no 17, para finalizarmos o vídeo de hoje, ninguém é capaz de entender a obra de Deus. Aqui é uma reflexão sobre a limitação do conhecimento humano em relação ao mistério da vida e do universo. A sabedoria pode nos ajudar a entender melhor a vida e o mundo, mas não pode nos dar todas as respostas. Algumas coisas não podem ser explicadas pela razão humana ou pela ciência. A reflexão sobre a limitação do conhecimento humano, quando nós refletimos que somos limitados, né, que nós não sabemos de tudo, isso nos leva à humildade. Reconhecer que não sabemos tudo nos ajuda a aceitar o mundo e a vida com seus mistérios. E a buscar uma relação mais profunda com Deus. Amém. E graças a Deus, chegamos ao final de mais um capítulo da Bíblia, Eclesiastes 8. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Pai, dessa leitura, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Ó Deus Santo, Deus poderoso, dai-nos o livramento, Senhor. Nos livra, Pai, dessas leis, Senhor, desses abusos, Pai, de autoridade, Senhor. Nos livra, Pai, das incompaixões, Pai, impiedades, Senhor, transgressões, Pai, que muitas das vezes, Senhor, nós temos que nos calarmos, Pai, mas seja conosco, Senhor, não nos abandone nesse caminho, nos ajude, Pai, a ser servos obedientes, Pai. Nos dá condição, Pai, combustível, nos dá fé para continuarmos, Pai. Oh, Deus Santo, te agradando, Pai. Oh, Deus poderoso, Deus Santo, Deus eterno, Deus de poder. Vai, Senhor, dando-nos livramento, Pai. Vai tirando todo o mal, Pai, toda pedra de tropeço, todos os empecilhos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua obra, Pai, para a Tua honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Voltaremos amanhã com mais um estudo da palavra, se assim o bom Deus nos permitir. Amém. Fique com Deus, a paz de Deus seja convosco.